Boa tarde. Queridos, pediram para avisá-los sobre as propostas de redação. Como nós não estamos com os materiais em mãos, as propostas vão ser colocadas nas redes sociais, certo? São textos grandes, então não dá para a gente colocar aqui 2, 3 textos no PowerPoint para você dar uma lida para fazer uma redação. Então, acessem as redes sociais do Academia Enem, lá as propostas estarão disponíveis. Vocês leem o texto, veem o tema, fazem a redação. Pronto, no intervalo da aula, a gente coloca o tema aqui no telão, certo? Você anota o tema e aí nas redes sociais você dá uma lida na proposta inteira com os textos de apoio. Obviamente que você não vai fazer a sua redação só com base no texto de apoio, né? Você vai pegar o tema, dar uma pesquisada, dar uma lida, ampliar a sua bagagem cultural sobre o tema e aí partir para a proposta. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre romantismo e realismo no Brasil. Obviamente que a gente vai tentar aqui revisar os principais pontos, porque o romantismo é um assunto muito grande e o realismo também não é um assunto tão pequeno. Então a gente vai tentar aqui, né, nessa 1 hora e pouco, pontuar o que a gente julga que é mais importante. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que romantismo e realismo, mais do que escolas literárias, eles são uma espécie de estado de espírito. São formas de se filtrar a realidade. É por isso que ainda hoje esses termos são aplicados. É por isso que ainda hoje a gente diz que fulano é muito romântico, que cicrano é mais realista. O que significa dizer que uma pessoa é romântica? O que significa dizer que uma pessoa é realista? Normalmente, quando você se diz romântico, ou diz que alguém é romântico, você está enxergando aí um combo de características. Não, eu tenho determinadas características que fazem de mim uma pessoa romântica. Eu tenho determinadas características que fazem de mim uma pessoa realista. E normalmente são características opostas, né? Se a gente colocar, de fato, numa coluna as características do romantismo e colocar os antônimos em outra coluna, nós chegamos às características do realismo. Agora, o romantismo, como escola, ele está preso no tempo. Ele tem um intervalo temporal. Aqui no Brasil, o romantismo começa em 1836 e termina em 1881. Essas são as marcas oficiais da escola literária romantismo. Mas como estado de espírito, como forma de filtrar a realidade, eu posso ver características do espírito romântico em textos muito anteriores ao romantismo. Eu posso ver características do espírito romântico em Romeu e Julieta, do Shakespeare, séculos antes do romantismo. Eu posso ver características românticas hoje em muitas músicas, em muitos filmes, em muitas novelas, em muitos livros. Eu não sei se tem algum fã aqui do Nicholas Spark, tem? Temos aqui alguns fãs do Nicholas Spark. O Nicholas Spark, além de ser um grande escritor, ele vê todos os livros dele virarem filmes de sucesso em Hollywood. Os livros já são feitos pensando, inclusive, na adaptação cinematográfica, parece. E é romantismo puro. Não é exagero dizer que o Nicholas Spark é o José de Alencar contemporâneo. Então, a gente vai perceber como esse espírito romântico, ele ainda se manifesta hoje. A gente pode perceber como esse espírito realista ainda se manifesta hoje. Então, o Enem tem uma habilidade, que é a habilidade 17,
que pede exatamente que você perceba, num texto, a herança de outra escola. Então o Enem pode colocar um texto atual e pedir que você perceba se nesse texto atual há uma herança romântica. E pedir que você perceba se nesse texto atual há uma herança realista. Mas vamos lá, vamos falar das escolas, romantismo e realismo, que é o que nos interessa principalmente aqui hoje. Obviamente vamos começar pelo romantismo. Vamos lembrar, qual é o contexto histórico em que o romantismo se desenvolve? O romantismo se desenvolve no contexto da independência do Brasil. A independência do Brasil é de 1822. Oficialmente, o romantismo começa em 1836. Agora, é claro que esse contexto vai impactar essa literatura. Não é à toa que uma das principais características da arte romântica, e não só da literatura, é o nacionalismo. Na verdade, o romantismo ele foi nacionalista onde ele se deu. O romantismo ele foi nacionalista na Espanha, foi nacionalista em Portugal, foi nacionalista na Alemanha, foi nacionalista na Inglaterra, foi nacionalista na França. É da essência do romantismo ser nacionalista. No Brasil, talvez nós tivéssemos um motivo a mais, porque nós acabávamos de nos tornar independentes. E a nossa independência, ela ocorreu de maneira muito peculiar dentro da América Latina. Normalmente, a gente vê lutas pela independência, guerras pela independência. No Brasil houve guerra? Não. A população brasileira, o povo brasileiro participou desse processo de conquista da independência? Não. Nós assistimos tudo à distância, como se aquilo não nos interessasse de fato, como se aquilo não dissesse respeito ao nosso dia a dia. A gente assistiu a tudo de camarote. Essa pintura do Pedro Américo, que é uma pintura romântica, é talvez a mais famosa das pinturas românticas. Ela trabalha muito bem esse nacionalismo, ela trabalha muito bem essa idealização, essa construção de heróis que o nacionalismo exige, e curiosamente, ela mostra como o povo assistiu a tudo à distância, foi um mero espectador. Quando Pedro Américo pinta uma obra para retratar a independência do Brasil, ele enfatiza a figura de quem? Quem é o herói? É o Dom Pedro I. Ele coloca o Dom Pedro I montado no seu cavalo de batalha, todo adornado com a sua farda militar, erguendo a espada, num gesto heróico, num gesto de coragem, de desafio à metrópole, e sendo acompanhado pelos seus militares, pelos seus cavaleiros, pelos seus homens de confiança. Então, a pintura inteira é construída com o intuito de heroicizar o Dom Pedro I e trazer essa ideia de que a conquista da nossa independência foi uma ação heróica, mas individual. É a liderança dele, é o papel dele como libertador que foi destacado. O povo está aqui à margem. Olha o carroceiro puxando o seu carro de boi, espantado com a cena que acontece, sem nem saber direito o que está acontecendo. Essa heroicização do Dom Pedro I é completamente idealizada. Esse alheamento da população brasileira é verdade. De fato, o povo brasileiro, o povão mesmo, aquele cara que estava lutando para ganhar a vida dia a dia,
Demorou até para saber que o Brasil tinha se tornado independente. Quem vivia numa grande capital, quem vivia numa cidade, quem era alfabetizado, quem lia jornais, ficou por dentro da novidade. Mas o povão analfabeto, que era a grande maioria, até demorou para saber da novidade. Porque aquilo não influenciou o dia a dia dele imediatamente. Então, assim, não havia, naquele momento histórico, uma noção muito clara do que era ser brasileiro. Nós éramos colônia de Portugal. A nossa elite, durante muito tempo, procurou se inspirar na elite portuguesa. Quando não na portuguesa, na francesa. Importando modelos o tempo todo. Em tudo. Nas roupas, nos perfumes, nos elementos de decoração das casas. Então não havia uma identidade cultural brasileira. Não havia. Nós nos tornamos independentes por uma canetada e de um dia para o outro deixamos de fazer parte do Império Português e somos brasileiros. Somos uma nação independente. Ora, se nós somos uma nação independente, nós precisamos reafirmar a nossa individualidade. Se nós somos uma nação independente, nós precisamos entrar num processo de autoafirmação e num processo de reconhecimento das nossas particularidades. Quem é que vai encaminhar esse processo? É o romantismo. Então, o romântico, ele entende o seguinte: emancipação política e emancipação cultural, emancipação política e emancipação literária são duas faces da mesma moeda. Do que adianta eu me emancipar politicamente de Portugal, se a minha cultura, se a minha arte, se a minha literatura, em tudo continua refletindo Portugal? Não adianta. É preciso que a intelectualidade brasileira, é preciso que a cultura brasileira, é preciso que a literatura brasileira encontre uma identidade cultural própria. É preciso que a gente saiba o que significa ser brasileiro. A primeira vez que alguém conscientemente tentou definir o que é ser brasileiro foi o romântico, foi o romantismo. E o grande patrono desse projeto foi o nosso José de Alencar. Então, vamos lá. Olha o que diz o crítico literário Antônio Cândido sobre esse processo e sobre esse contexto histórico. Um elemento importante nos anos de 1820 e 1830 foi o desejo de autonomia literária, tornado mais vivo depois da independência. O romantismo apareceu aos poucos como caminho favorável à expressão própria da nação recém-fundada, pois fornecia concepções e modelos que permitiam afirmar o particularismo e, portanto, a identidade em oposição à metrópole. Galera, o Enem adora essa história de identidade. Adora. Em todos os sentidos. O Enem procura mostrar o valor, a riqueza da nossa cultura popular. Não é à toa que o Enem valoriza a nossa arte. Não é à toa que o Enem valoriza o nosso folclore, o nosso patrimônio cultural, material e imaterial. Sempre cai questão sobre isso. Não é à toa que o Enem traz questões de variação linguística e valoriza a nossa herança indígena, a nossa herança africana, inclusive na linguagem, que valoriza a cultura popular, porque esses elementos estão relacionados à nossa identidade cultural. Esses elementos estão relacionados àquilo que faz de nós brasileiros. E quem começou conscientemente esse projeto foi o romantismo. Então, qual é o projeto artístico do romantismo? Criar uma identidade cultural própria.
Professor, como é que o romantismo procurou empreender esse projeto? Bem, é preciso mostrar o Brasil para o brasileiro. Agora, eu preciso mostrar um Brasil que faça o brasileiro sentir orgulho de ser brasileiro. Então eu preciso criar mitos e heróis nacionais. Aí eu preciso idealizar o Brasil. Tinha lógica na época pós-independência, durante esse processo de autoafirmação, a gente mostrar o Brasil com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, com todas as suas incoerências, com todas as suas desigualdades? Não. Naquele momento, não. Os modernistas, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Murilo Mendes, Raul Bopp, eles vão criticar muito o romantismo. Os modernistas vão criticar muito esse processo de idealização romântica. Eles vão criticar muito, dizendo que esse Brasil que o romantismo construiu era falso. Mas naquele momento era importante idealizar. Se eu queria fazer com que o povo se orgulhasse de ser brasileiro, eu tinha que mostrar um Brasil digno de ser amado, de ser exaltado. Um Brasil que de fato nos orgulhasse. Então, tome construir heróis. Não é à toa que o Dom Pedro I é colocado como herói. Que o Tiradentes é colocado como herói. Todo povo precisa dos seus heróis nacionais. Não é à toa que o índio foi colocado como herói nacional. Nós precisamos de um antepassado mítico que nos orgulhe, de quem eu sinto orgulho de descender. Quem vai cumprir esse papel? É o índio. Por isso o indianismo é tão forte no romantismo, tanto na poesia do Gonçalves Dias, do Gonçalves de Magalhães, como na prosa do José de Alencar. É a Iracema, é o Guarani. Vocês estão entendendo esse processo? Então vamos lá. Ó. O projeto é criar uma identidade cultural própria. O primeiro livro essencialmente romântico é o do Gonçalves de Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudades, publicado em 1836. Mas o grande nome dessa primeira fase do nosso romantismo, o grande poeta romântico que o Brasil produziu, é o Gonçalves Dias, que publicou a sua primeira obra, Primeiros Cantos, em 1846. Então, assim, vamos falar da poesia romântica. A poesia romântica, ela é dividida em fases. São 3 fases. A primeira fase, ou geração, é a geração nacionalista. Tem como nomes Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias, e tem como tema central o nacionalismo. Como o poeta romântico vai desenvolver o tema do nacionalismo? Idealizando o índio, transformando-o em herói nacional, idealizando a natureza, transformando a natureza em símbolo da grandeza da pátria. O Brasil é um país grande por causa da sua natureza. O Brasil é o país do futuro por causa da sua natureza. No Brasil, em se plantando, tudo dá. Moro num país abençoado por Deus e bonito por natureza, diz o Jorge Benjor. E a saudade da pátria, porque os 2 Gonçalves moraram fora do Brasil. Os 2 Gonçalves escreveram seus primeiros poemas fora do Brasil. Então a distância da pátria reforçava o nacionalismo. A saudade da terra natal reforçava o nacionalismo. Então a primeira geração é a geração nacionalista. Tem o Gonçalves de Magalhães como introdutor e tem o Gonçalves Dias como grande nome. O tema central é o nacionalismo, é o principal tema trabalhado. É o tema específico, vamos dizer assim.
Mas além do nacionalismo, eles trabalharam muita religiosidade cristã, católica, e trabalharam o amor impossível. Afinal, não é romantismo se não falar de amor, né? Professor, o que significa essa história do amor impossível? Eu amo, ela me ama, a sociedade impede que a gente fique junto. E aí, platonismo. E aí o amor não é vivido na prática, ele está apenas na ideia. A segunda geração é a geração individualista, ou subjetivista, ou byroniana. Mas tem um nome que ficou mais famoso, é a geração ultra-romântica. Qual é o grande nome da geração ultra-romântica? É o Álvares de Azevedo. Além do Álvares de Azevedo, merece destaque o Casimiro de Abreu. Fagundes Varela e Junqueira Freire são pouco cobrados. Na maioria das vezes, eles são apenas citados. Os vestibulares normalmente cobram o Álvares de Azevedo, vez ou outra o Casimiro de Abreu, quase nunca Fagundes Varela e Junqueira Freire. Mas são 4 representantes. Qual é o tema principal da segunda geração do romantismo? É o mal do século. O que é o mal do século? Todo romântico é dramático. Todo romântico é exagerado. Olha aí, está se identificando aí. O pessoal começa logo a apontar os amigos, né? Todo romântico é exagerado, todo romântico é dramático, todo romântico é egocêntrico, acha que o mundo gira ao redor do seu umbigo. Todo romântico é muito sensível. Essa dramaticidade vem por conta da extrema sensibilidade. Se o romântico é assim, tu imagina o ultra romântico. Então essa geração é a geração do exagero. Essa geração é a geração do sentimentalismo levado às últimas consequências. Então, o que é o mal do século? O mal do século é um estado de espírito marcado pelo pessimismo, pela melancolia, pelo tédio da vida. O que é o tédio da vida? Não é o domingo à tarde eu não tenho o que fazer, que tédio. É o tédio da existência. A vida não tem sentido, a vida não tem mais graça. E aí, se a minha vida não tem graça, se a minha vida não tem sentido, se a minha vida me sufoca, eu vou fugir. É o escapismo, é a fuga da realidade. O romântico, ele pode fugir para o sonho, ele pode fugir para a fantasia. O romântico, ele pode fugir da sua vidinha, que ele julga medíocre, de merda, para o passado, idealizando a infância. Ele pode fugir para a natureza, uma natureza exótica, não intocada, não maculada pela mão do homem, ou a fuga última, que é a morte. Se a minha vida me desespera, se a minha vida é um fardo, a morte para o ultrarromântico é a libertação. Então há diversas formas de escapismo. Ainda hoje, o espírito romântico escapa. Na época do romantismo, o espírito romântico, quando escapava pela imaginação, era pela leitura. O ultrarromântico se entregava à leitura de livros de aventura. Hoje o cara fica em casa assistindo Netflix, maratonando série, jogando videogame. Ficar assistindo uma série atrás da outra, passar todo o seu tempo livre assistindo a uma série ou jogando videogame, é ou não é um tipo de fuga? É. A minha vida é uma merda, a minha vida social é fuleira, eu não pego ninguém, eu não tenho grana para farrear, eu não aguento mais a minha rotina cansativa e sem graça, aí eu vou viver a vida dos outros pelas séries. Aí eu vou viver uma fantasia no videogame. É uma fuga.
E essa fuga ela é muito adolescente, né? O adolescente, ele se identifica muito com o ultrarromantismo. A grande maioria dos adolescentes passam por uma fase meio ultrarromântica. Certo? Mas relaxem, se você está se identificando muito, espere só um pouquinho que as coisas melhoram. Aí você amadurece e nada como a maturidade. Né? Além do mal do século, que envolve, como eu disse, pessimismo, melancolia, tédio e escapismo, tem o medo do amor. Professor, como assim? Um romântico tinha medo de amar? É um eufemismo. Na prática, o romântico não tinha medo de amar. O amor-ideia era hipervalorizado. Ele tinha medo do sexo. Para o ultrarromântico, amor e sexo não caminham de mãos dadas. Para o ultrarromântico, a mulher amada não deve ser desejada. E a mulher com quem eu satisfaço o meu desejo não é digna de ser amada. Eu poderia passar 1 hora refletindo sobre como esse pensamento ultrarromântico reflete radicalmente o patriarcalismo da sociedade brasileira e deixou uma forte herança machista que atua ainda hoje sobre nós. Mas nós não temos essa hora, então vamos aqui nos concentrar, né? Mas parece absurdo, né? Qual é o pensamento por trás disso? Eu quero que o meu amor seja eterno, para me inspirar sempre. Para o meu amor ser eterno, ele precisa ser puro. Para ele ser puro, ele não pode ser carnal, sexual. Então é um amor apenas idealizado, apenas na ideia, que não se realiza no plano físico, carnal. Na verdade, quando o eu lírico começa a se perceber desejando a mulher amada, ele sofre. Ele sofre e precisa se afastar dela, para evitar ser levado pelo desejo, para manter o amor puro, imaculado, certo? E a terceira geração é a geração liberal, social ou condoreira. Esse termo condoreira vem de condor. O condor é uma espécie de primo da águia. É uma ave que habita a cordilheira dos Andes e que foi usada como uma espécie de metáfora. Foi que houve? Perderam? Alguém perdendo a carteirinha de estudante aí, ó. Ah, não, é a carteirinha da Academia Enem. Suelen Alves do Nascimento. Depois você pega Suelen Alves do Nascimento, depois pega a carteirinha aqui. A minha mãe diria para mim, só não perde a cabeça porque está pregada no corpo, né? Essa eu já ouvi várias vezes. Parece que toda mãe tem escrita, né? Pariu, aí algumas frases automaticamente passam a estar inscritas no DNA, né? Mas vamos lá. Então a geração condoreira tinha como grande nome o Castro Alves. Castro Alves que ficou conhecido como poeta dos escravos. Mas além do Castro Alves, merecem destaque o Souza Andrade e o Luiz Gama. Certo? E qual é o tema principal da terceira geração? É a denúncia da escravidão. É o engajamento na campanha abolicionista. Então, o Castro Alves vai denunciar a escravidão como um crime, com o intuito de convencer as pessoas a se engajarem na campanha abolicionista. Ele vai pedir o fim da escravidão. E além da escravidão, tem o amor erótico. Então veja, cada geração tem um grande nome e cada geração tem um tema específico. Primeira geração, grande nome Gonçalves Dias, tema específico nacionalismo. Segunda geração,
grande nome Álvares de Azevedo, tema específico mal do século. Terceira geração, grande nome Castro Alves, tema específico escravidão. Mas as três falaram de amor. Primeira geração, amor impossível, eu amo, ela me ama, a sociedade impede que a gente fique junto. Segunda geração, medo de amar, eu amo, ela me ama, a gente não deve realizar esse amor para ele permanecer puro. Terceira geração, amor erótico, eu amo, ela me ama, a gente vai se agarrar para comemorar. Se eu fosse nascer no romantismo, eu queria ter nascido na terceira geração. Vamos lá, vamos fazer uma questãozinha que ilustra cada geração. Primeira questão, Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. O poema mais parodiado da língua portuguesa, porque é o mais famoso poema do romantismo. Só tomar uma dose aqui. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontrei eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontrei eu cá. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontrei eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Romântica até a alma. 100% romântica em tudo esse poema, essa composição. Olha lá, algumas coisas. Perceba que há uma oposição entre dois lugares, expressos aí por dois advérbios, o cá e o lá. Onde é esse cá? Onde é o cá? O cá era onde o poeta se encontrava. O cá é perto de quem fala. E onde ele se encontrava quando escreveu esse texto? No exílio. Ele só passa para frente, aí não volta não? Ah, tá aqui. O problema não é com a tecnologia, é com quem opera, né? Esse cá é o exílio. É onde ele escreveu o texto. No caso, Portugal. Ele estava estudando em Portugal à época. Este lá, onde ele deseja morrer, é a terra natal. É o Brasil. Então, como ele está longe da pátria, como ele está longe da sua terra natal, vem o saudosismo, vem o sentimento do exílio. E aí, claro que essa terra natal é idealizada. Veja, tem lógica eu dizer que no Brasil tem mais estrelas? É claro que isso é fruto da idealização. Ele idealiza a natureza, para através da idealização da natureza, ele idealizar a pátria. É o nacionalismo se manifestando. Um nacionalismo exacerbado, exagerado, ufanista. Vamos para a questão. Gonçalves Dias consolidou o romantismo no Brasil. Sua Canção do Exílio pode ser considerada tipicamente romântica porque apoia-se nos cânones formais da poesia clássica greco-romana. Veja, galera, qual é a poesia anterior ao romantismo? É o arcadismo. O arcadismo também ficou conhecido como neoclassicismo. O arcadismo se apoiava no cânone da poesia greco-romana. O romantismo rompe com isso. O romantismo é uma escola libertadora. O romantismo surgiu na Europa, é uma escola libertadora, né? O romantismo surgiu na Europa no contexto da Revolução Francesa.
num contexto de ascensão da burguesia. Então o romantismo combate um quê meio aristocrático da poesia clássica que perdurou durante o arcadismo. A poesia romântica é uma poesia mais popular, tanto que os românticos adoram a redondilha. A redondilha é aquele verso de 7 ou 5 sílabas, que é muito musical e que é fácil de ser decorado. Então está errado isso. O romantismo e a canção do exílio não se apoiam nos cânones formais da poesia greco-romana. Não emprega figuras de ornamento com certo exagero. A linguagem é simples. Então, falso o item A. Olha o item B. Exalta a terra natal, é nostálgica e saudosista, o tema é tratado de modo sentimental, emotivo. Correto? Correto. Exalta a terra natal, afinal é ufanista, é nostálgica e saudosista, ele sente saudade da sua terra natal, o tema é tratado de modo sentimental, emotivo. Encismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Isso enfatiza a solidão do eu lírico. O eu lírico sozinho à noite cismando, ou seja, mergulhando dentro de si e resgatando a terra natal afetivamente pela memória. Por isso, confere item B de Bacurim. Primeira geração, nacionalista, Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Vamos para a próxima. Poeminha do Álvares de Azevedo. Olha lá, soneto. Ó páginas da vida que eu amava, rompei-vos, nunca mais, tão desgraçado. Ardei lembranças doces do passado, quero rir-me de tudo que eu amava. E que doido que eu fui, como pensava em mãe, amor de mãe, sossegada, adormecer na vida, acalentado pelos lábios que tímido eu beijava. Embora é meu destino, em treva densa dentro do peito a existência finda, presinto a morte na fatal doença. A mim a solidão da noite infinda, possa dormir o trovador sem crença. Perdoa, minha mãe, eu te amo ainda. Percebam o tanto de ponto de exclamação que esse cara usa. O que é que o ponto de exclamação marca? Exaltação. Quando eu estou caminhando na rua, levo uma topada e grito e esculhambo a pedra de dor, se eu for escrever essa cena, eu vou usar aqui pontuação nesse grito, nessa expressão de dor, é a exclamação. Se eu for fazer uma declaração apaixonada para a mulher que eu amo, é exclamação. Se eu tiver revoltado, ameaçando alguém com muita indignação, é exclamação. O ponto de exclamação é o ponto da exaltação. Sempre que você está exaltado emocionalmente, no texto emprega-se o ponto de exclamação. E qual é o tema central do poema? Qual é o tema central desse poema? É a morte. O Álvares de Azevedo, lembra, morreu aos 21 anos de idade, vítima da tuberculose. E quando ele soube que ele estava doente, quando ele soube que ele trazia dentro de si uma doença que ia matá-lo em pouco tempo, ele viveu sentimentos muito ambíguos. Por um lado, ele lamentou a morte, porque sabia que a mãe ia sofrer com a morte dele. Por um lado, ele lamentava nunca ter vivido uma experiência amorosa de verdade, só em sonho, só em fantasia. Mas, por outro lado, a morte aparecia para ele como uma libertação do fardo de viver. E é o que a gente vê aí. O embora é concessivo, marca uma posição. Embora é meu destino, em treva densa, dentro do peito a existência finda, presinto a morte na fatal doença.
a minha solidão da noite infinda, está quase saudando a chegada da morte. Possa dormir o trovador sem crença, perdoa minha mãe, eu te amo ainda. E aí como é que o Enem cobrou isso? A produção de Álvares de Azevedo situa-se na década de 1850, período conhecido na literatura brasileira como ultrarromantismo. Nesse poema, a força expressiva da exacerbação romântica identifica-se com o amor materno, que surge como possibilidade de salvação para o eu lírico, o saudosismo da infância, indicado pela menção às figuras da mãe e da irmã, a construção de versos irônicos e sarcásticos apenas com aparência melancólica, a presença do tédio sentido pelo eu lírico, indicado pelo desejo de dormir, ou a fixação do eu lírico pela ideia da morte, o que o leva a sentir um tormento constante. E tem de herói. O ultrarromântico tem uma fixação pelo tema da morte, como o poema revela. Questãozinha do Enem de 2014, tranquila, nada demais, mas uma questão bem elaborada. E aí o Castro Alves, questão essa é difícil, essa muita gente errou. A canção do africano, lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar, correm-lhe em pranto saudades do seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar. E a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não o escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Olha como é interessante isso. Professor, ok, o Álvares de Azevedo é ultrarromântico. Por que ele é ultrarromântico? Ele deixou de ser nacionalista? Não. Professor, o Castro Alves é condoreiro, poesia social. Por que ele é condoreiro? Ele deixou de ser nacionalista? Não. Todo romântico é nacionalista. Todo romântico é nacionalista. E às vezes ele precisa conciliar certas coisas que aparentemente se contradizem. Olha esse poema. Qual é a imagem que esse poema traz? Uma escrava, uma mulher que foi sequestrada da sua terra natal, trazida para o Brasil para viver em condições subhumanas, como escrava, cantando a saudade da sua terra. Aí o Castro Alves pensou, se eu colocar essa escrava cantando as saudades da sua terra, isso pode contrariar a ideia de Brasil digno de ser amado. A ideia de nacionalismo que eu trago e que eu preciso enfatizar. Aí o que ele faz? Ele concilia as duas coisas. Olha o que canta a escrava. Olha o canto da escrava. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. A escrava reconhece que o Brasil é mais bonito do que a sua pátria natal. Mas ela sente saudade da sua casa. Então ele conseguiu conciliar a denúncia da escravidão, ele conseguiu conciliar o crime que é você sequestrar pessoas das suas casas, dos seus países, para forçá-los a viver como escravos, e a exaltação do Brasil, destacar a beleza da terra brasileira. E o texto 2, olha o que diz o João Cabral de Melo Neto sobre o Castro Alves. No caso da literatura brasileira, se é verdade que prevalecem as formas radicais, elas têm acontecido mais no âmbito de movimentos do que de gerações. A poesia de Castro Alves, em relação à de Gonçalves Dias, não é de negação, mas de superação dentro do mesmo espírito romântico. Então, o que é que o João Cabral está dizendo aí?
que a poesia do Castro Alves não se opõe à poesia do Gonçalves Dias. O Castro Alves, porque é terceira geração, não rompe com o nacionalismo. É um processo de evolução, não de rompimento. Olha a questão. O fragmento do poema de Castro Alves exemplifica a afirmação de João Cabral, porque exalta o nacionalismo, embora lhe imprima um fundo ideológico retórico, canta a paisagem local, no entanto defende ideias do liberalismo, mantém o canto saudosista da terra-pátria, mas renova o tema amoroso, explora a subjetividade do eu lírico, ainda que tematize a injustiça social, ou inova na abordagem de aspecto social, mas mantém a visão lírica da terra-pátria. Questão difícil. O que a gente marcaria? Item. O que o Castro Alves tem de inovação, de diferente em relação ao Gonçalves Dias? A questão social, a denúncia da escravidão. Mas ele deixou de ser nacionalista? Não. Qual é o item que fala isso? É o E. O Castro Alves inova na abordagem de aspecto social, trazendo a escravidão, mas mantém a visão lírica da terra-pátria. Certo? Então o item E de herói. Fizemos uma questão para a primeira geração, uma para a segunda, uma para a terceira. Dos temas específicos: nacionalismo, mal do século, escravidão. Vamos agora uma que compara duas, falando do amor. Olha o texto 1. O texto 1 é do Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu é segunda geração. Quando eu te fujo e me desvio cauto da luz de fogo que te cerca, ó bela, contigo dizes, suspirando amores, meu Deus, que gelo, que frieza aquela. Veja, a mulher o procura, a mulher dá mole para ele e ele foge dela. Quando ele foge dela, ela pensa que ele foge porque não corresponde ao amor dela, que ele é frio. E aí ele diz que não. Como te enganas? Meu amor é chama que se alimenta no voraz segredo. E se te fujo é que te adoro louco. És bela, eu moço, tens amor, eu medo. Ele sabe que se ele ficar na presença da mulher, ele não vai resistir ao desejo. Por isso ele a evita. Ele não evita a mulher porque não gosta dela. Ele evita a mulher porque ele gosta tanto que teme ser dominado pelo desejo. Aí ele se afasta, aí ele foge. Professor, mas que banana, né? É melhor fazer como Castro Alves. Boa noite, Maria. Eu vou me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Olha só. A lua nas janelas bate em cheio. É alta noite. E ele está se despedindo da Maria. Se ele está se despedindo da Maria, ele é casado com a Maria? Não. Ele é namorado, ele é amante, ele é esquema, ele é outra coisa. Não marido. Boa noite, Maria, eu vou me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria, é tarde, não me apertes assim contra teu seio. Olha a Maria como é danadinha. Boa noite, e tu dizes, boa noite, mas não digas assim por entre beijos, não me digas descobrindo o peito, mar de amor onde vagam meus desejos. Olha a Maria. O cara está no quarto da Maria, na casa da Maria, alta noite e quer ir embora. Boa noite, Maria, eu vou me embora, é tarde. Aí a Maria, boa noite. Pois vá. Como é que vai? Não vai, né? E aí ele não vai, de fato. Na continuidade do poema, ele continua a passar a noite com a Maria e os dois acabam tendo a relação sexual. A relação sexual que o eu lírico do Casimiro de Abreu evitava, fugindo com medo,
O eu lírico do Castro Alves, bem, Maria, se é assim, né? Vamos nessa. Olha aí a questão. Casimiro de Abreu e Castro Alves são dois dos maiores nomes da poesia romântica brasileira, mas apesar de pertencerem à mesma escola, suas obras guardam diferenças grandes entre si, uma vez que, no texto 1, para evitar a realização do amor, o eu lírico apela para a razão, o que diminui a subjetividade do texto. Diminui? Não. O texto é emocional, o texto é emotivo, o texto tem um bocado de ponto de reticência e de exclamação. O texto 1 revela o medo de amar, mais precisamente o medo da realização física do amor, e contrasta com a visão mais erotizada da mulher e do amor presente no texto 2. Confere? Confere. Texto 1, Casimiro de Abreu, segunda geração, medo de amar. Texto 2, terceira geração, Castro Alves, mulher erotizada, mulher mais sensual, o sexo se realiza. Ok? Então fizemos aí uma questãozinha para ilustrar cada momento da poesia romântica. Vamos ver aqui a pergunta. Professor, sobre o ultrarromantismo, não faz sexo com a mulher amada, não consegui compreender, poderia explicar só essa parte? Ficou mais claro com a questão? Eu acho que o texto da questão ilustrou isso, né? A ideia é essa. Eu amo a mulher, mas eu quero que esse amor permaneça puro. Para esse amor permanecer puro, não pode ter sexo. Qual é a grande questão aí? A grande questão é uma convenção social. Só pode ter sexo depois do casamento. Esses poetas são adolescentes. Ele não é casado com a mulher que ele ama. Se ele fosse casado com a mulher que ele ama, teria problema ele ter sexo? Não. O sexo está abençoado por Deus, pelo laço sagrado do matrimônio. Mas se ele ama a mulher e não é casado com ela, é dever dele zelar pela pureza dela. Ela só é digna de ser amada se ela for pura, se ela permanecer pura. Por isso ele teme o sexo. Lembra que havia naquela época uma hipervalorização da virgindade. A menina tinha que casar virgem. Lembra que era uma época que se a mulher não fosse virgem, dificilmente ela arranjaria um casamento decente, um homem decente que quisesse casar com ela. Lembra que se o marido casasse e descobrisse na noite de núpcias que a mulher não era virgem, ele podia devolver a mulher. O pai, se a filha transasse antes do casamento, ele ia lavar a honra da família com sangue, matando o homem que a desvirginou. Então tinha essas coisas. A virgindade era hipervalorizada. Então se eu amo a minha mulher, a minha namorada, a minha amante, aí no termo, né, não com que a gente emprega hoje amante, mas se eu a amo e eu quero permanecer amando-a, se eu quero que ela permaneça digna do meu amor, não pode ter sexo. Esse é o pensamento da segunda geração. Na terceira geração, essa frescura sai de cena, né? O negócio é mais maduro, é mais adulto, né? Mas vamos lá, bola para frente. Realismo. Aqui no Brasil, o realismo começa em 1881, com Machado de Assis. A primeira obra realista do Brasil é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que é que caracteriza o realismo? Galera, uma escola literária só muda quando um contexto histórico muda. O romantismo, ele é no contexto da Revolução Francesa. Ele é no contexto da ascensão da burguesia. E a burguesia queria se ver muito bem pintada nas artes. Então ela pegou e jogou toda a sujeira dela para debaixo do tapete. Só que quando a burguesia tomou o poder, ela tomou o poder vendendo o quê?
Lembra o lema da Revolução Francesa? Igualdade, liberdade, fraternidade. A burguesia tomou o poder vendendo igualdade, liberdade e fraternidade. Ela entregou o que ela vendeu? Ou ela deu um calote? Ela deu um calote. O que aconteceu foi que após a Revolução Industrial, quem era rico foi ficando cada vez mais rico. Quem era pobre foi ficando cada vez mais pobre. O abismo entre ricos e pobres, em vez de diminuir, foi aumentar. A Revolução Industrial, promovida pela burguesia vencedora, ela gerou desemprego, ela gerou, num primeiro momento, ela gerou desemprego, ela gerou êxodo rural, as pessoas abandonando o campo para ir para as cidades. Ela gerou trabalho alienado, as pessoas trabalhando 12, 16 horas por dia em condições insalubres para ganhar mixaria. Então, o quadro da sociedade mudou muito radicalmente. Diante desse quadro, começaram a surgir alguns autores que entenderam o seguinte: eu não posso mais, diante desse cenário, ficar idealizando tudo. Eu não posso mais, diante desse cenário, ficar achando que a burguesia só tem qualidades. Eu não posso mais, diante desse cenário, em vez de enfrentar os problemas da realidade, fugir. E aí vem um novo estilo. Um estilo mais crítico, um estilo mais combativo, que é o realismo e o naturalismo. Esse contexto histórico também foi marcado pela ascensão de diversas teorias científicas e filosóficas muito poderosas. E essas correntes científicas vão influenciar o realismo e o naturalismo. Lembram quais são as teorias mais famosas? Quais são as teorias científicas que mais vão influenciar o realismo e o naturalismo? Lembram? Vamos lá. O realismo reflete as profundas transformações econômicas, políticas, sociais e culturais da segunda metade do século XIX. A Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, entra numa nova fase, caracterizada pela utilização do aço, do petróleo e da eletricidade. Ao mesmo tempo, o avanço científico leva a novas descobertas nos campos da química e da física. O capitalismo se estrutura em moldes modernos, com o surgimento dos grandes complexos industriais. Por um lado, a massa operária urbana avoluma-se, formando uma população marginalizada que não partilha dos benefícios gerados pelo progresso industrial. Mas, pelo contrário, é explorada e sujeita a condições subhumanas de trabalho. Esta nova sociedade serve de pano de fundo para uma nova interpretação da realidade, gerando teorias de variadas posturas ideológicas. Vamos lá para as 3 principais posturas. Primeira, o positivismo do Auguste Comte. O positivismo foi muito forte à época. Ele foi tão forte que ele está na bandeira do Brasil. Aquele lema, ordem e progresso, é um lema positivista. E ele influenciou muito a literatura realista e a literatura naturalista. O que é que pregava o positivismo? O positivismo pregava que só é real, válido, verdadeiro o conhecimento científico. Aquele conhecimento que pode ser adquirido através de métodos científicos, por meio da observação, da experimentação. Teoria científica que defende posturas exclusivamente materialistas e limita o conhecimento das coisas apenas quando estas podem ser provadas cientificamente. A realidade é apenas aquilo que vemos, pegamos e podemos explicar. Então, nada de sonho, nada de fantasia, nada de transcendência, nada de religião. É só a realidade concreta, material. E a postura científica passa a ser valorizada em todas as áreas. O evolucionismo de Charles Darwin
teoria científica que mostra o processo de evolução das espécies a partir da seleção natural. Ou seja, diz que apenas os fortes, aqueles que têm condição de se adaptar às adversidades, têm condição de sobreviver. Galera, como é que o evolucionismo vai influenciar na literatura? Como é que o positivismo vai influenciar na literatura? O escritor, ele passa a se ver como cientista. O escritor é um cientista. Qual é o objeto de estudo, de análise do cientista, que é o escritor? A sociedade, o ser humano. Então ele vai olhar para a sociedade, ele vai olhar para a realidade, ele vai olhar para o ser humano com um agudo senso de observação. E tudo que ele procura explicar e retratar no livro tem que ter uma base científica ou uma base observada, verificada na sociedade. E o evolucionismo? Ora, o Charles Darwin disse que na natureza há uma competição e que nessa competição os mais fortes sobrevivem e os mais fracos perecem. Trazendo isso para a sociedade, eu posso dizer que na sociedade há uma competição? Posso. Há uma competição entre fortes e fracos na sociedade. Os mais fortes vão sobreviver, os mais fracos vão perecer. É o darwinismo social. Quem é o personagem que melhor ilustra isso na literatura brasileira? É o João Romão. O João Romão, lá de O Cortiço, quem leu O Cortiço aqui? Eu lembro que eu coloquei O Cortiço como paradidático do segundo ano. E aí, quando chegou na etapa de ler O Cortiço, logo depois que eu mandei que os alunos começassem a leitura, chegou uma mãe lá na coordenação revoltada. Como é que o professor coloca uma obra dessa para o meu filho ler? Uma pornografia sem tamanho? Porque tinha uma cena de sexo logo no começo do livro, entre o Miranda e a Estela, né? Porque tem uma cena de sexo entre a Leonie, que é prostituta, e a Pombinha, que ela estupra. E aí é uma pornografia sem tamanho, clássico da literatura brasileira. Eu não recebi a mãe, mas a minha vontade era dizer: mãezinha, você quer ver o que é pornografia? Pegue o celular do seu filho, vai olhar o grupo do WhatsApp dele, que ele tem com os amigos. Pegue o notebook do seu filho e vá lá na memória de cache. Vai ver os sites que ele anda visitando. Você vê o que é pornografia antes de vir reclamar do Cortiço. Mas de fato, o naturalista adora o sexo. Vamos já chegar nesse ponto. Então, o João Romão, ele ilustra muito bem o evolucionismo aplicado à literatura. Porque tudo que o João Romão precisa fazer para vencer na vida, ele faz. O João Romão não tem escrúpulos. O João Romão não tem moral nenhuma. O João Romão rouba, o João Romão enrola, o João Romão trapaceia, o João Romão engana, o João Romão mata. O que ele tiver que fazer para alcançar os objetivos dele, vencer na vida, enriquecer, ele faz. É o forte. Vencendo, passando por cima dos mais fracos. É o darwinismo social. E o determinismo. O que prega o determinismo? O determinismo prega que nós temos o nosso caráter, o nosso comportamento determinado por 3 fatores: o meio, a raça e o contexto histórico. O que vocês acham disso? O meio determina o meu caráter e o meu comportamento? Vocês acham que o meio determina o nosso caráter e nosso comportamento? Claro que não. Ah, professor, mas influencia. Sim, influencia. Mas entre influenciar e determinar há uma distância absurda. A gente tem uma série de ditos populares que refletem isso aqui. Já ouviram a frase, filho de peixe, peixinho é? É uma frase determinista.
Já ouviram a frase, a maçã nunca cai longe da árvore? É uma frase determinista. Já ouviram a frase, dize-me com quem andas, eu te direi quem és? É uma frase determinista. Sempre que alguém dizia para mim, diz-me com quem tu andas, eu te direi quem és, eu dava uma outra versão. Eu dizia o seguinte, diz-me com quem tu andas, eu te direi quem és, se tu fores uma pessoa de personalidade fraca que acha que tem que agradar os outros para ser aceito no grupo. Não é não? Porque eu, por exemplo, cresci cercado de maconheiro. Eu cresci num bairro cercado, eu cresci ali no Nova Assunção, sabe onde é? Conjunto dos Bancários. Rapaz, eu acho que é o maior metro quadrado de maconheiro por metro quadrado, a maior quantidade de maconheiro por metro quadrado é por ali. Porque eu ia jogar bola e a galera ficava fumando maconha enquanto jogava bola. E era uma nuvem de fumaça de maconha ao redor da quadra. Cansei de me oferecerem, né, de chegar pessoas perto de mim para me oferecer um baseado. Depois eu fui fazer letras da UES, num prédio onde tem letras, ciências sociais e filosofia. Cansou de chegar gente me oferecendo maconha. Vários dos meus amigos de infância fumaram e fumam maconha. Vários dos meus colegas de faculdade fumavam e fumam maconha. Eu nunca botei um cigarro normal na boca. Muito menos um de maconha. Então não é. Eu não acho que o cara, porque fuma maconha, ele é menor do que o outro. Ele é mau caráter só porque fuma maconha. Sei que esse é um assunto polêmico para a gente tratar, né? Então vou evitar. Mas não, eu sempre recusei. Eu já cheguei a estar num grupo com 15 pessoas fumando maconha num luau ao redor de uma fogueira na praia. E só eu não. Ah, tu é muito careta. Sou. Mas você paga minhas contas? Não, então deixa eu aqui com a minha caretice. Portanto, há uma diferença entre influenciar e determinar. O determinismo, ele tira de nós o livre-arbítrio. O determinismo, ele entende que nós não podemos escapar da imposição da raça, da imposição do meio, da imposição do contexto histórico. Como se nós fôssemos meros fantoches nas mãos desses elementos. É uma visão fatalista da existência. E não é assim que funciona. Influencia sim, o meio influencia. A nossa genética influencia? Claro que influencia. O contexto histórico onde a gente vive influencia? Claro que influencia, mas não determina. Certo? E aí nós temos as duas primeiras obras, a realista e a naturalista, ambas publicadas em 1881. Memórias Póstumas, primeira obra realista do Brasil, Machado de Assis. O Mulato, primeira obra naturalista do Brasil, Aloysio Azevedo. Ambas em 1881. Então, comparando o romantismo e realismo. Se no romantismo nós tínhamos predomínio da emoção, no realismo nós temos predomínio da razão. Se no romantismo nós temos supremacia da imaginação, no realismo nós temos supremacia da verdade física. Se no romantismo nós temos subjetividade, no realismo nós temos objetividade. Se no romantismo nós temos idealização, no realismo é uma visão crítica da realidade, é uma visão crítica da sociedade, é uma visão crítica do ser humano. Se no romantismo nós temos personagens planos, professor, o que é o personagem plano? É aquele que não muda, é aquele que tem apenas uma linha de conduta o tempo inteiro. Não importa o que aconteça, se o cara é bom, ele vai agir sempre como herói. Se o cara é mau, ele vai agir sempre como um vilão. Nós somos assim? Nós agimos o tempo todo da mesma forma? Ou nós somos complexos? Ou nós temos variações de comportamento, de conduta, até de caráter?
O ser humano, ele é capaz de fazer uma boa ação num dia com um ser humano, com outro ser humano, e no outro dia fazer uma tremenda sacanagem. Não é não? O cara pode ser traficante e ser um bom pai. Não pode não? O cara pode ser um assassino frio e calculista dos inimigos dele e ser um bom filho para a mãe dele, e ser um bom marido para a esposa dele. Não pode não? Então no romantismo não pode. No romantismo herói é herói, vilão é vilão. É maniqueísmo, é o bem versus o mal. Quem é bom é 100% bom, quem é mal é 100% mal. No realismo não, o personagem é esférico. Exemplo, vamos pegar para você entender melhor isso. Filmes famosos. O Capitão América, ele é plano ou ele é esférico? O Capitão América é plano. O Capitão América, ele traça uma linha aqui, ó. Esse é o certo. Meu irmão, ele não sai de cima dessa linha do certo nem a pau. Cai o mundo e ele não sai de cima dessa linha. O Homem de Ferro é plano ou é esférico? É esférico. Ele não tem uma conduta só. Ele erra querendo acertar, ele acerta quando ele erra, ele faz besteira, ele coloca todo mundo em risco, depois ele vai e salva a pátria e se sacrifica. Ele é esférico. São as diferenças. No romantismo, a burguesia é vista sob uma ótica positiva. No realismo, critica a burguesia. O realismo critica a burguesia e todas as instituições burguesas. O realismo critica a escola, o realismo critica a igreja, o realismo critica o governo, o realismo critica a justiça, o realismo critica principalmente aquela que é a célula mãe da sociedade. Qual é a célula mãe da sociedade burguesa? A família. É por isso que no realismo tem tanto chifre, tem tanto adultério. Memórias Póstumas de Brás Cubas, adultério. Dom Casmurro, adultério. O Cortiço, adultério. No Conta Cartomante do Machado, adultério. No Conta a Missa do Galo, adultério. No Primo Basílio, do Essa de Queiroz, adultério. No Madame Bovary, do Gustave Flaubert, francês, adultério. Tome chifre, o que não falta é chifre no realismo e no naturalismo. Por quê? Porque o romantismo vendeu a ideia de que a mola da sociedade, a mola mestra da sociedade era o amor. O romantismo vendeu a ideia de que os burgueses se moviam pelo amor e que pelos sentimentos todas as ações são válidas. O realismo mostra que não, que muitas vezes não tem amor na equação, é interesse pessoal, é hipocrisia, é casamento por interesse, é passar uma imagem da porta para fora e outra imagem dentro de casa. O realismo começa a mostrar que a sociedade burguesa é absolutamente hipócrita. O discurso é o discurso moralista. O discurso é o discurso família de bem, cidadão de bem, família tradicional brasileira. Mas esquece de dizer que a família tradicional brasileira é composta pelo pai, pela mãe, pelo filho e pela amante. Então é o realismo que começa a mostrar essa hipocrisia toda. A desmascarar a burguesia. A mostrar que o casamento era uma instituição social falida. Olha lá, professor, e quais são as diferenças entre realismo e naturalismo? A diferença é que o naturalismo ele era muito mais cientificista. Essa é a principal diferença. O naturalismo encarou a ciência como um dogma. Então ele não questionava as correntes científicas. O realista questionava. O realista ele era acima de tudo cético. Ele questionava tudo. O realista Machado de Assis questionava a religião, questionava a filosofia, questionava a ciência, questionava absolutamente tudo. Não tinha dogma para o Machado de Assis. Tudo deve ser questionado.
Para o naturalista, a ciência é encarada como um dogma, infalível, eu não questiono, certo? Capitu traiu mesmo Bentinho? Essa foi a polêmica da semana no Twitter, né? Esses dias eu abri o Twitter, aí vi Machado de Assis nos Trend Topics. Eu vi, morreu Machado de Assis? Ou ressuscitou Machado de Assis? E aí eu fui ver por que o Machado de Assis estava nos Trend Topics do Twitter, estava lá a polêmica, Capitu traiu ou não Bentinho. A primeira vez que eu li Dom Casmurro, eu terminei o livro pensando, Capitu safada. Eu terminei o livro do lado do Bentinho. Capitu traiu, Bentinho fez certo. Da segunda vez que eu li o livro, eu pensei, opa, tem alguma coisa muito errada aqui. Da terceira vez que eu li o livro, eu pensei, Bentinho vagabundo. Pilantra. E de lá pra cá, eu acho que eu já li Dom Casmurro umas 8 vezes. Eu sou um defensor da honra da Capitu. Então, pra mim, Capitu não traiu. E se traiu, traiu bem feito. Traiu foi pouco. Né? Não, mas eu estou brincando. Eu, na minha leitura, não traiu. Só que o grande tema de Dom Casmurro, galera, não é o adultério. O grande tema de Dom Casmurro é o ciúme. O Machado mostra como o ciúme corrói as relações. Não é à toa que ele faz uma intertextualidade muito forte numa cena, num momento dramático do livro, com o Otelo do Shakespeare. No Otelo do Shakespeare, o Otelo, acreditando ser traído, mata com as próprias mãos a mulher que ama. Mas você que está assistindo a peça, você sabe que a mulher dele é fiel. Você sabe que ele está sendo enganado pelo Iago que tem inveja dele. O Iago, ele morre de inveja do Otelo, porque na cabeça do Iago, o Otelo tem tudo que não merece e que quem merece era ele, Iago. O Otelo é negro, é mouro, o Otelo é estrangeiro, o Otelo é de uma camada social baixa, mas acaba casando com a mulher mais linda e desejada da cidade, tendo o comando do exército da cidade. Tudo que deveria ser dele, Iago, na cabeça doente dele, acaba nas mãos do Otelo. Aí ele começa a envenenar o Otelo, sugerindo que a Desdémoda é infiel. E aí o Otelo começa a ver coisas onde não tem, porque o Otelo é inseguro. Ele sabe que as pessoas de Veneza não lhe respeitam por quem ele é, porque ele é estrangeiro, porque ele é de pele escura, porque ele é de camada social baixa. Ele sabe que as pessoas só o aturam porque precisam dele. E porque agora ele é casado com Desdémoda, que é de família podre de rica. É a filha do prefeito da cidade, do Dodge da cidade. Então ele tem um complexo de inferioridade. Como ele tem um complexo de inferioridade, ele é inseguro. Como ele é inseguro, ele começa a ver coisas onde não tem. E o ciúme vai brotando dentro dele. E ele se deixa levar tanto pelo ciúme que ele acredita que a mulher traiu. E ele mata a mulher com as próprias mãos. Nós sabemos que a mulher é inocente. Como é o nome do Bentinho? Bento Santiago. Machado de Assis não dá ponto sem nó não, velho. Tu acha que o cara colocar o sobrenome do Bentinho de Bento Santiago à toa? Ele ia fazer o Bento Santiago assistir a peça Otelo, ver o Otelo matando a Desdémoda e aplaudindo como se o cara... Meu irmão, tu tá vendo um crime sendo cometido, um crime contra o inocente, tu aplaude, tu é doente. Então, eu sou defensor da Capitu, né? O Bentinho é o típico exemplo, velho, muita gente confunde ciúme com amor. Quem confunde ciúme com amor é otário. Ciúme não é sintoma de amor, ciúme é sintoma de possessividade e insegurança. O cara não se garante, aí teme perder a mulher.
Determinismo biológico. O determinismo pode ser também aplicado na obra O Cortiço o tempo todo. O Aloysio Azevedo escreveu várias cenas de O Cortiço para provar a validade do determinismo. O Jerônimo começa a obra como um exemplo de pai, um exemplo de marido, um exemplo de cidadão, e termina largando a mulher, largando a filha, virando alcoólatra e preguiçoso, por força do meio. A pombinha é a flor do cortiço. Começa a obra linda, educada, sensível, pura, inocente. Termina a obra lésbica e prostituída. Tudo por força do meio. Lá no Cortiço, ele cria personagens e situações para comprovar duas teses. A do determinismo e a de que o ser humano é um animal. Um animal mais levado pelos instintos do que pela razão. Para o naturalista, os instintos sempre vão se sobrepor à razão. E o homem é um animal guiado pelos instintos, não pela razão. É daí que vem o processo de zoomorfização. O naturalista fica comparando o ser humano a animal o tempo todo. Lá no Cortiço isso é muito forte. Então, olha, para a gente concluir. É possível encontrar algumas diferenças entre a prosa realista e a naturalista? O naturalismo é fortemente influenciado pela teoria evolucionista de Charles Darwin. Por isso, ver o homem sempre pelo lado patológico. Sob essa ótica, o homem se comporta como um animal, ou seja, é dominado pelos seus instintos naturais. Ainda sob esse ponto de vista, o comportamento humano nada mais é do que o reflexo do meio em que o homem vive. Esse meio é composto por educação, pressão social, próprio meio ambiente. Esse homem que ainda é subjugado, dominado moralmente, reprimido, amassado, domesticado pelo fator hereditariedade física, está preso a um destino que ele não consegue mudar. Essa é a grande diferença. O naturalismo, ele faz uma análise biológica do homem. O realismo prefere fazer uma análise psicológica do homem. Certo? Vamos ver a questão. Não vai dar para fazer todas, vamos fazer essa daqui, ó. O mulato. Ana Rosa cresceu. Aprendera de cor a gramática do Sotero dos Reis. Ler alguma coisa, sabia rudimentos de francês e tocava modinhas sentimentais ao violão e ao piano. Não era estúpida, tinha a intuição perfeita da virtude, um modo bonito e por vezes lamentara não ser mais instruída. Conhecia muitos trabalhos de agulha, bordava como poucas e dispunha de uma gargantazinha de contrato que fazia gosto de ouvir. Veja, a Ana Rosa cantava muito bem, a Ana Rosa costurava muito bem, a Ana Rosa sabia ler, era muito boa em gramática, sabia até francês, tocava violão e piano. Prendada a Ana Rosa, né? Bela, recatada e do lar, a Ana Rosa. Uma só palavra boiava a superfície dos seus pensamentos, mulato. E crescia, transformando-se em tenebrosa nuvem que escondia todo o seu passado, ideia parasita que estrangulava todas as outras ideias, mulato. Esta só palavra explicava-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos que a sociedade do Maranhão usara para com ele. Explicava tudo, a frieza de certas famílias a quem visitara, as reticências dos que lhe falavam de seus antepassados, a reserva e a cautela dos que em sua presença discutiam questões de raça e sangue. Essas preocupações são do pai da Ana Rosa. A Ana Rosa é uma garota bonita, educada, estudada, prendada. Mas o pai é mulato, mas ela é mulata. E por ser mulata, ela é inferior. E o pai não consegue arranjar um bom partido, um bom casamento para ela. E se preocupa, e se preocupa, e se preocupa. O texto de Aloysio Azevedo é representativo do naturalismo vigente no final do século XIX.
Nesse fragmento, o narrador expressa fidelidade ao discurso naturalista, pois relaciona a posição social a padrões de comportamento e a condição de raça. Tá certo isso? Essa obra é naturalista porque relaciona a posição social a padrões de comportamento e de raça? É. Se é mulato, é de raça inferior. Se é mestiça, é de raça inferior. Aquelas teorias de superioridade de raça, que infelizmente ainda estão vivas na cabeça de muita gente idiota hoje, eram muito fortes naquela época e estão refletidas aí. Então já achamos o item correto. Nesse fragmento, o narrador expressa fidelidade ao discurso naturalista, pois relaciona a posição social a padrões de comportamento e a condições de raça. Então, item A. E aí, para a gente terminar, vamos responder aqui as últimas perguntas. Como eu disse, é pouco tempo para a gente falar de muita coisa interessante e importante. Eita, isso aqui fez uma redação. Professor, no realismo, todos os personagens fazem um crítico à burguesia? Veja, a crítica à burguesia não é feita pelo personagem. Não é o personagem A, B ou C que vai criticar a burguesia. É o autor do livro que cria personagens que revelam a burguesia como ela é. O Bentinho, ele não faz uma crítica à burguesia, ele é burguês. Mas eu posso enxergar o Machado de Assis fazendo uma crítica à burguesia da sua época, quando ele constrói o Bentinho daquela maneira, refletindo as imperfeições morais da burguesia. O Brás Cubas, ele não faz uma crítica à burguesia, ele até faz, porque ele é um autor defunto. Lembra dessa história? Por que o Machado de Assis matou o Brás Cubas, para o Brás Cubas poder escrever a sua biografia? Porque se o Brás Cubas estivesse vivo, ele poderia criticar a si mesmo, a sua classe, a sua família, como ele fez? Não. Porque se ele está vivo e escreve aquela obra, ele ia ser isolado da sociedade. Morto, ele não tem mais dívida com ninguém. Morto, ele não tem mais preocupação com nada. Morto, ele pode criticar a si mesmo, a sua família, a sua classe. Então, o realista, de novo, ele não diz isso está certo, isso está errado. Isso é bom, isso é ruim. Ele mostra as coisas como elas são. Situações que o romantismo nunca criou, situações que o romantismo sempre ignorou, o realismo expõe. Ele vai deixar a leitura crítica para você. Você é que vai perceber, isso aqui está errado. Como assim, professor? Vamos pegar uma cena famosa no Brás Cubas. O Brás Cubas é de uma família muito rica, podre de rica, e tem escravos. A família do Brás Cubas tem escravos. Quando o Brás Cubas era criança, ele pegava um negrinho da casa, escravo dele, o Prudêncio, colocava de 4 no chão, montava em cima do Prudêncio, colocava uma corda na boca do Prudêncio para servir de cabresto e saía cavalgando o Prudêncio, chicoteando o Prudêncio. E enquanto uma criança cavalgava outra como um burro, porque essa outra era negra e escrava, a família aplaudia. O que é que o Machado está mostrando para nós, leitores? Que uma sociedade que aceita como normal que um ser humano seja tratado dessa maneira por outro, é uma sociedade doente. Uma sociedade que normaliza esse tipo de agressão, de violência, que naturaliza esse tipo de violência, é uma sociedade doente. Ele não precisa dizer, eu estou lendo, eu vejo. É absurdo. O Brás Cubas cavalgar o Prudêncio como se fosse um burro, sob os olhares da família que acham graça. A gente tem a nossa versão hoje, né?
Mas vamos deixar para lá, porque senão... Porque... Não entendi aqui. Mas é alguém preocupado com o corno. Porque o corno é o errado da história, sendo que ele não é o errado. Primeiro, a gente não sabe se o Bentinho foi corno ou não. Não dá para afirmar com certeza que o Bentinho foi corno. Ponto. A pergunta talvez fosse outra. A pergunta talvez fosse assim: professor, por que que o Machado de Assis coloca tantas mulheres ambíguas? Por que que o Machado de Assis construiu tantas mulheres ambíguas e dissimuladas? Galera, naquela época, a mulher tinha liberdade para fazer o que quisesse da vida. Naquela época, a mulher tinha liberdade para escolher o marido. Não. A mulher, não tinha, amor, eu amo. Minha filha, dane-se quem você ama. Você vai casar com quem eu mandar, eu sou seu pai. Naquela época, a mulher saía do domínio do pai para o domínio do marido. A mulher estava presa a papéis sociais muito rígidos. Nasceu mulher, nasceu para ser mãe, esposa e dona de casa, ponto. Ser feliz? Que negócio é ser feliz? Vá ser feliz criando bem seus filhos. Vá ser feliz satisfazendo seu marido, na cama e na cozinha. Isso é que é ser feliz para mulher. Então, se a mulher, o homem podia fazer o que queria. Tem um conto do Machado, que é A Missa do Galo, que o narrador é um garoto que vai passar uns dias na casa de um amigo do pai, para estudar. E aí, uma vez por semana, o dono da casa, que é casado, mora com a esposa e com a sogra. Então na mesa estão o marido, a esposa, a sogra do marido e o visitante, que é o narrador. E aí uma vez por semana o dono da casa levanta, bota o chapéu e diz: vou ao teatro, volto amanhã de manhã. Vou ao teatro, volto amanhã de manhã. Vou ao teatro. E aí um dia o adolescente olha para ele e diz: fulano, me leve ao teatro com você. Eu nunca fui ao teatro. Aí a mulher fica constrangida, aí a sogra abaixa a cabeça de vergonha, o cara fica todo errado, desconversa e sai. Aí depois ele descobre que o teatro não é o teatro. É que o dono da casa tem um amante e que uma vez por semana ele vai dormir na casa da amante. E a esposa sabe. E a sogra sabe. E acham que está muito bem, está muito certo. É isso mesmo. O que é que ela podia fazer? Se ela se revoltasse pelo fato do marido ter um amante, ela ia fazer o quê? Ela ia para onde? Se ela dependia do marido. Então o Machado constrói mulheres dissimuladas, porque a mulher, para ter um pingo de liberdade dentro da sociedade, ela tinha que ser dissimulada. A mulher não podia fazer o que quisesse, ela não podia dizer o que ela quisesse, ela não podia se realizar como ela queria. Só sendo dissimulada, a mulher podia escapar um pouco da prisão onde vivia. Então muita gente encara o fato do Machado construir mulheres ambíguas e dissimuladas como se o Machado fosse machista e tivesse uma visão ruim das mulheres. É o contrário. O Machado enxerga que a mulher é uma prisioneira naquela sociedade e que por isso ela precisa ser dissimulada. Ok? Meu tempo acabou. O que você acha do casamento e suas formalidades? Eita. Rapaz, eu não tenho que achar nada, né? Cada um encontra a felicidade onde acha que ela se encontra, né? Eu não sei, se eu fosse falar sobre isso aqui, a gente ia passar. Esse assunto é o tipo de assunto que é melhor você discutir numa mesa de bar tomando uma cervejinha, né? E comendo um tira-gosto. Mas uma coisa a gente pode refletir. Uma vez eu estava lendo uma matéria
e a matéria falava sobre o aumento do número de divórcios. E segundo o autor da matéria, o número de divórcios na nossa sociedade hoje mostra que a nossa sociedade está mais imoral. Olhe pelo prisma do realista Machado de Assis. Será que é? O Bentinho, quando suspeitou que a Capitu traiu, ele se divorciou? Não, ele não se divorciou. Porque pegava mal se divorciar naquela época. Ele viaja para a Europa com a Capitu e com o filho, e ele volta sozinho. E diz para os amigos que o filho ficou matriculado num colégio, e a Capitu ficou lá para cuidar do filho. Ele prefere inventar toda essa desculpa, e todo ano viajar para fora, sair do Brasil, para dizer para os amigos que está indo visitar a mulher e o filho, quando ele não vai, do que se divorciar. Porque naquela época se divorciar pegava mal para o homem. Para a mulher então, não era nenhuma opção. Então hoje, há mais divórcios porque a mulher se libertou. Olha o tanto de mulher que não tem aqui assistindo essa aula hoje. Eu até diria que tem mais mulher do que homem. Hoje no Brasil tem mais mulheres nas universidades do que homem. Vocês estão estudando para passar na universidade, para ter uma profissão, para ter uma carreira, para ganhar seu próprio dinheiro, para não depender de macho nenhum, não é não? E uma mulher que não depende do macho, se descobrir que ele está traindo, dá um pé na bunda e vai viver a sua vida. E arranja outro. Não é não? Literatura é massa, porque como eu sempre disse, a literatura é uma ferramenta. É uma ferramenta para a gente refletir sobre o ser humano, sobre a sociedade, sobre nós mesmos. Ninguém estuda literatura para decorar características. A gente estuda literatura para entender a sociedade em que a gente vive, a natureza humana, o contexto histórico. A literatura é uma ferramenta, a arte é uma ferramenta. É por isso que a gente fala sobre esses assuntos e vem tantas questões polêmicas e pessoais e tantas dúvidas sobre o que a gente vive, que a literatura oportuniza isso. Mas aqui a gente não tem tempo para discutir todas essas questões e conversar sobre essas coisas, né? Então, obrigado pela presença, mais uma vez. Leiam Machado de Assis, né? Até a próxima.